Tema do sermão dessa quarta da resposta é: errei. E agora, o que fazer para consertar? Vacilei. E agora? Como eu posso reverter essa situação? Usando um termo mais popular, dei mole. E agora? O que eu posso fazer? O que fazer a partir de agora? Talvez essa seja a sua real situação nesse exato momento. Vamos repetir? Errei. E agora, o que fazer para consertar? Talvez você tenha chegado nesse lugar, com esse ponto de interrogação enorme na cabeça. Errei, meu Deus, o que eu faço a partir de agora? Talvez você tenha chegado aqui, se culpando, se autoflagelando, se autossabotando pelos erros cometidos, ou talvez pelos erros que ainda esteja cometendo. Eu não sei qual a sua situação, eu não sei como se encontra o teu coraçãozinho nesse exato momento, quais são as suas dores, quais são as suas lutas, quais são as suas crises. Talvez o seu desespero agora seja: errei, continuo errando, e o que eu posso fazer? Talvez você se encontre exatamente desse jeito, sentadinho onde você está. Mas Deus, sabendo que você estaria aqui, e o nosso Deus é maravilhoso, sim ou não, irmãos? Nós não conhecemos profundamente o outro. Eu conheço o Claudenir aquilo que ele me permite conhecer. Não é verdade? Quem é a Carla que está aqui? Eu conheço a Carlinha aquilo que ela permite que eu conheça. E assim é. Assim são as nossas relações, irmãos. Mas com Deus não existe máscara. Com Deus não existem barreiras. Deus nos conhece na totalidade. Deus te conhece por inteiro. Você acreditando ou não, Ele conhece você por completo. E Ele, sabendo que você estaria aqui, Ele preparou uma palavra para acalmar o seu coração nessa noite, mas não só acalmar o seu coração, mas para te ensinar algo da parte dEle, te ensinar o que fazer depois de um erro, depois de uma bobagem cometida, depois de um vacilo que tenha sido dado. Então, o Senhor, sabendo que você estaria aqui, Ele preparou uma palavra do alto para a sua vida. Amém? Você crê nisso, irmão? Você crê verdadeiramente ou você acha que você está aqui à toa, em vão, por acaso? Deus te atraiu, irmão. Deus sabe daquilo que você precisa. Ele sabe como você se encontra. Ele sabe o que arde no teu coração. E por isso, Ele te trouxe até esse lugar. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Levítico, capítulo 4, a partir do versículo 2. Levítico, capítulo 4, a partir do versículo 2. Sem a musiquinha fica um negócio vazio, né? Jesus amado, não dá não, irmão? Meu Deus, não dá não. Aleluia. Se você abriu, diga abri. Se você ainda não abriu, diga estou abrindo. Olha só o que diz o versículo 2 de Levítico capítulo 4. Diga aos israelitas: quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará ao Senhor o novilho na entrada da tenda do encontro, porá a mão sobre a cabeça desse novilho, que será morto perante ao Senhor. Olha o que diz o versículo 5.
Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda do encontro. Olha o passo a passo aí, irmão. Você tá percebendo? Versículo 6. Molhará o dedo no sangue desse novilho e aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Agora você vai adiantar um pouquinho, você vai lá para o versículo 13. Se for o sacerdote que errar, se for o sacerdote que pecar, nós lemos o que o sacerdote deveria fazer. Agora nós vamos para o versículo 13. Se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. 14. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, a comunidade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. Até aqui, irmãos, que essa palavra vá ao encontro do teu coração nessa quarta da resposta. Amém? Meus amados irmãos, esse texto simplesmente incrível nos mostra, ele parece complexo, mas ele nos mostra uma série de instruções sacrificiais que precisavam ser feitas logo após um erro cometido. Deu para entender, irmãos? Esse erro vem mostrando para a gente uma série de instruções sacrificiais que precisavam ser feitas logo após um erro cometido, um pecado cometido. Meus amados irmãos, usando mais uma vez um termo bem popular, não tinha desenrolo aqui não. O sacrifício tinha que ser feito e ponto final. Para consertar um erro nessa época do texto, dava trabalho, irmãos. Nessa época aqui, consertar um erro, resolver uma questão mal resolvida, tinha que ter sacrifício, tinha que ter esforço, e todos viam o sujeito que errou pagando pelo seu erro. Parece assustador, sim ou não? Todos viam, aquele ali errou, aquele ali deu mole em algum momento, aquele ali escorregou em alguma área da sua vida, e todo mundo via esse mesmo sujeito pagando pelo seu erro. E esse mesmo sujeito, tendo passado uma vez por toda essa situação, antes de cometer o mesmo erro novamente, esse mesmo sujeito pensava 2 vezes, sim ou não, irmãos? Era tanta coisa que tinha que fazer, era tanta gente olhando, que esse sujeito, antes de cometer o mesmo erro novamente, ele pensava 2 vezes. Sabe qual é o recado do Senhor para mim e para você nessa noite? Um erro não pode ser repetido. O erro não é para ser repetido. Recado do Senhor para você, para mim, para essa comunidade de fé é: nós não podemos acostumar com o erro de jeito nenhum. O erro não pode ser normal. Ele não pode fazer parte da nossa vida. Pastor, mas eu sei pastor, mas acontece, eu sei que eles acontecem. Mas o erro não pode ser normal. Infelizmente tem muita gente boa, muita gente de Deus se acostumando com uma vida de erro. E não só acostumando, o pior, gostando. Mas o que o texto nos ensina é: se você errou, vai ter que sacrificar, sim. Se você errou, vai ter que correr atrás para reverter essa situação que ficou insustentável, sim. Se você errou, é a mosquinha? Olha aí. Olha aí. Errou, vai ter que sacrificar, irmão. Se você errou, você vai ter que
trabalhar dobrado para recuperar o que foi desperdiçado, sim ou não, irmão? Querendo você ou não. Deixou perder, vai ter que trabalhar dobrado para recuperar. Se você errou mesmo sem querer, vai ter que trabalhar dobrado a partir de agora. Vai ter que trabalhar dobrado sim, para limpar a sua imagem, que talvez esteja arranhada. Não tem jeito, irmão. Ah, pastor, mas esse texto aqui é Antigo Testamento. É para hoje, querido. Atual. Hoje você não mata um novilho, é verdade que não. Mas você tem que trabalhar dobrado para trazer de volta aquilo que você jogou fora. Talvez seja uma esposa, talvez seja um problema dentro de casa. Tratou mal a mulher, vai ter que trabalhar, meu amigo, para trazer essa mulher de volta. Sacrifício. Ah, eu só lavo louça domingo, vai ter que lavar a louça a semana inteira para refazer. Talvez uma besteira que você fez, talvez alguma coisa que você falou. Chega para ela hoje e fala assim, ó, amor, até dezembro todas as louças dessa casa por minha conta. Fala Deus. Fala Deus. Pri. Funciona. É isso aí. Sacrifício, irmão. Naquela época era novilho. Hoje não. Deu mole? Sacrifício. Vai ter que correr atrás para reverter, para trazer de volta aquilo que você deixou escapar. Agora guarda isso com muito carinho. Esse sacrifício, esse trabalhar dobrado para reverter a situação, não é por causa de Jesus, não é por causa de Deus, mas sim por sua causa, por nossa causa, para que você não ache normal cometer o mesmo erro novamente. Esse sacrifício é por nossa causa. Nós não podemos achar normal uma vida de erro. Nós não podemos nos acomodar no erro. Por isso que em 1 Samuel 15, 22, na parte B, diz que a obediência é melhor que o sacrifício. A obediência é melhor que o sacrifício. O que Deus está falando é: melhor é não quebrar regra nenhuma. O que Deus está falando é: melhor é nunca ferir um princípio. É melhor você não errar. É isso que Deus está falando, e muito menos cometer o mesmo erro. Sim ou não, irmãos? Mas talvez você já tenha cometido o tal erro. E aí? O que fazer? E esse hoje é o seu desespero. Talvez você ainda esteja no erro. Você não só errou, você ainda está no erro. E esse é o seu desespero agora, nesse exato momento. Errei. Continuo errado. E agora, o que fazer para consertar? E agora, o que fazer para reverter essa situação? A primeira coisa que você precisa fazer imediatamente, logo depois do erro, mesmo que esse erro tenha sido sem querer, é se humilhar diante de Deus. Errou? A primeira coisa que você precisa fazer na hora, imediatamente, como se fosse online, é se humilhar diante de Deus. Errou? Vá se humilhar diante de Deus. Se humilhar diante da presença do Senhor é se trancar no quarto de guerra, é chorar diante da presença dEle, é reconhecer todo e qualquer erro. Não é reconhecer aquele erro que você acha que deve ser reconhecido, é reconhecer todo e qualquer erro. Deus não se relaciona com aquele ser do coletivo. Como eu falei domingo, ser crente em um ambiente como esse é fácil, irmão. Mas Deus se relaciona com aquele que você é no quarto, escuro, sem máscara, nu, diante da presença dEle. Se humilhe diante da presença do Senhor. Pastor, mas por que eu tenho que fazer isso?
por que eu preciso fazer isso? Porque quem não se humilha diante de Deus, consequentemente vai ser humilhado pelos homens. Se você não se humilhar diante da presença de Deus, você vai ser humilhado pelos homens. E infelizmente é triste. Como acabei de falar, muita gente boa sendo humilhada, irmãos. Muita gente boa sendo pega em escândalo. Muita gente boa com talento que Deus derramou, que Deus fez através da vida, entregando tudo de mão beijada para o diabo. E nós estamos vivendo aí, vendo um escândalo, não vou nem citar o nome da pessoa, em todas as capas de jornais, irmãos. Um crime hediondo, horroroso. Quem não se humilha diante da presença de Deus, será humilhado pelos homens. A palavra do Senhor para você nessa noite é: não tenha vergonha de abrir o seu coração. Conte tudo para Ele. Não conte aquilo que você acha que deve contar. Conte tudo. Abra o seu coração diante da presença dEle de maneira sincera, irmão. De maneira honesta. Deus não entra em crise por causa dos teus erros. Com Deus não existe mimimi. Deus não vai ficar escandalizado com as tuas crises. Então conte tudo. Abra o teu coração. Fale aquilo que Ele quer ouvir. E Ele sabe aquilo que está acontecendo com você. Não adianta esconder. Você pode esconder de mim, você pode esconder do Heber, você pode esconder da Carlinha, você pode esconder do Heron, mas de Deus você não esconde. Nós não podemos esconder do Senhor. Então conte tudo. Se humilhe diante da presença daquele que vive e reina para todo sempre. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Depois de um erro, a primeira coisa que você precisa fazer imediatamente é se humilhar diante de Deus, porque Ele é o único que pode consertar esse erro e não te condenar por causa disso. Ele é o único que pode reverter toda e qualquer situação, e Ele não te condena por causa disso. Ele muda a tua história, e o melhor, Ele não te condena por causa disso. Ele reverte essa situação que você mesmo criou e não te condena por causa disso. Ele te ajuda a resolver esse problema e melhor, Ele não te condena por causa disso. Esse é o nosso Deus, irmãos. Nosso Deus é um Deus de amor, um Deus relacional. O nosso Deus não é um Deus tirano, que aponta dedos para a gente, muito pelo contrário. Ele quer nos abraçar, Ele quer resolver os nossos problemas, mas você precisa se permitir, em nome de Jesus. Se permita ser cuidado, ser abraçado, ser moldado pelo Senhor. Saia daqui com essa certeza no seu coração. Deus é especialista em levantar gente que se humilha na presença dEle. Essa é a especialidade de Deus. É levantar caídos, mas caídos que se humilham diante da presença dEle. E nessa noite Ele quer te levantar, em nome de Jesus. Nessa quarta-feira Ele quer levantar a sua família, Ele quer levantar os seus filhos, Ele quer levantar o seu casamento, Ele quer abrir uma porta de emprego para você, Ele quer fazer algo na sua vida que talvez você nem acredite mais, mas o nosso Deus é um Deus especialista. Amém, irmãos? Creia nessa palavra e saia daqui com essa certeza. E a segunda coisa que você precisa fazer, para encerrar, imediatamente, logo depois de um erro, mesmo que esse erro tenha sido sem querer, é pedir perdão para quem você magoou. Segunda coisa que você precisa fazer, imediatamente, é pedir perdão para quem você machucou. Pedir perdão para quem você magoou. Parece simples, parece corriqueiro, mas infelizmente não é. Falamos muito sobre perdão, mas eita povo com dificuldade de perdoar, irmãos. Precisamos rever isso. Precisamos rever. Pedir perdão é repreender o demônio do orgulho. Infelizmente, em ambientes de fé como esse, nós temos muito orgulhosos. Gente que não dá o braço a torcer.
Gente que morre espiritualmente, mas não dá o braço a torcer. Eu conheci uma família, irmãos. Eu era novo, e isso me assustou. Eu tinha mais ou menos 14 anos. E eu sempre fui músico, né, irmão? Então eu rodava muitas igrejas, nunca pulei de igreja em igreja, não. Mas eu estava sempre ministrando louvor, tocando nas igrejas, congressos de embaixadores do rei, adolescentes. Então, o que eu rodei, o Rio de Janeiro, bênção. E eu conheci uma família de uma igreja pequena, subúrbio do Rio de Janeiro, ali perto de Marechal. E o pai desse jovem amigo, tocava junto comigo, eles não estavam muito satisfeitos na igreja, eles estavam passando por algumas dificuldades, mas ele estava numa briga com o pastor daquela comunidade, e ele usou a seguinte expressão, eu nunca mais esqueci, eu fiquei assustado, falei, Jesus. Ele falou, eu só vou sair daqui depois que ele sair. Eu não vou dar mole para ele. Cheguei primeiro que ele, eu não vou sair desse lugar. Um homem morrendo espiritualmente, a família toda em frangalhos, todos descendo uma ladeira, mas uma briga de ego, um orgulho tão diabólico, irmãos, não sei nem como se encontram. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Isso aqui é meu, membro fundador, irmão, coronel de igreja. Para plantar uma florzinha na frente da igreja, tinha que ter o aval do homem. Gente, isso não faz sentido, faz? Pedir perdão é repreender o demônio do orgulho, irmão. Pedir perdão é repreender o demônio da vaidade. Tem muita gente vaidosa, tem muita gente brigando um com o outro, dentro de ambientes como esse, por causa de título, por causa de cargo, carteiradas gospel. Eu tenho 12 anos de diácono, você tem 6. Irmão, isso não existe. Por isso que nós somos 60 milhões de evangélicos em território nacional e não mudamos a história do Brasil. Por isso que nós não mudamos a história de Piabetá ainda, por causa dessa briga de ego, por causa dessa disputa de vaidade. Nós precisamos refletir como igreja. Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A pessoa a quem você fez mal precisa saber que você é um homem ou uma mulher de Deus. Por isso pedir perdão é vital, é necessário. Errou, a primeira coisa que você precisa fazer, se humilhar diante de Deus e pedir perdão a quem você machucou. A pessoa que foi alvo do seu erro precisa saber que crente erra, mas que ele não permanece no erro. Peça perdão, irmãos. Aquele que sacrifica logo após um erro, como nós acabamos de ler em Levítico, dificilmente volta a cometer o mesmo erro. Era tanta burocracia que o indivíduo pensava 2 vezes. Se eu cometer o mesmo erro, vou ter que fazer tudo de novo? Não faço. É claro que acontecia, mas bem menor, irmãos. Sacrificar dá trabalho. Pedir perdão não é fácil. Eu tive que pedir perdão uma vez, irmãos, para alguém que trabalhava comigo. Eu fiquei relutando 1 mês para pedir perdão. Ele passava por mim no corredor da empresa e mas foi libertador, irmão. Pedir perdão não é fácil, mas é libertador. Pedir perdão muitas vezes é constrangedor, mas ao mesmo tempo é engrandecedor. Você quer viver algo sobrenatural em Deus? Libere perdão. Peça perdão. Perdão precisa ser algo básico do seu vocabulário, do nosso vocabulário. Esses dias, para encerrar, que horas são? Já são 9? Jesus. Esses dias eu fui com meu pai, não sei nem se meu pai está vendo. Esses dias eu fui com meu pai agora, segunda-feira. Nós fomos numa oficina mecânica.
foi trocar, fazer limpeza, né? Tira água, tira tudo, limpa toda a parte do carro, né? Não sei qual é o nome disso, radiador, limpar radiador. E aí, a oficina estava bem vazia. Aí o filhinho do dono estava andando com um menininho mais ou menos com seus 5 anos. Ele estava andando com aquelas motinhas com bateria. E aí o menininho passou, a gente estava ali, eu e meu pai. Aí o menininho passou e deu língua. Não sei se foi para mim, não sei se foi para meu pai, mas que língua. Fez aquela baguncinha, né? Nós ficamos quietos. Mas o rapaz que estava limpando o radiador, viu. O que ele fez? Foi lá dentro do escritório falar com a mãe dele, né? A mãe trabalha lá junto com o esposo também, os dois donos, né, da oficina. O rapaz foi na hora. Irmão, vem uma mulher arretada. Ela pegou o garotinho da moto, o menininho mais ou menos uns 5 anos. Aí pegou o garotinho da moto, o braço quase veio, né? Botou ele em pé. Eu e meu pai parado assim, meu pai e eu, ele olhando. Ela repete comigo: nunca mais, o garotinho, nunca mais chorando. Eu vou dar a língua, não sei o quê. Aí meu pai, sem graça, eu fiquei quieto. Meu pai, não tem necessidade. Mulher brava, irmão, falou: deixa. Aí eu cutuquei meu pai, falei: deixa, pai, tá doido, pai? Mulher braba dessa, deixa, ela está ensinando, filho. Irmão, foram uns 40 segundos. Foi um texto que dava para escrever. Eu nunca mais vou cometer um erro. Irmão, pergunta se ele deu língua de novo. Nem andar de motinha ele andou. Quando ele passava pela gente, cantava até hino. Eu tenho certeza que durante 10 anos ele não vai dar língua para ninguém, irmão. Por quê? Sacrificou, irmão. Ele teve que correr atrás do erro dele. Ele não vai querer passar pelo constrangimento que passou assim do nada. Deus não quer a tua vergonha. Deus quer o teu conserto. Deus não quer te envergonhar, Deus quer te consertar. O desejo do Senhor não é te envergonhar perante os homens, mas fazer com que você não se acostume e nem volte a cometer o mesmo erro. Quando nós pedimos perdão verdadeiramente a quem machucamos, Deus automaticamente assume o controle e começa a colocar tudo em ordem. Quando nós pedimos perdão verdadeiramente, irmãos, Deus assume o controle. Deus pega no volante. Deus assume o comando. E Deus assumindo o comando, Ele começa a colocar tudo em ordem do jeito que tem que estar. Talvez a sua casa esteja completamente desorganizada. Talvez a sua vida esteja hoje completamente bagunçada. Mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui para que você reflita na presença dEle. Talvez seja um perdão que você precisa pedir. Talvez seja um perdão que você precise liberar. Nessa noite o Senhor quer assumir o controle dessa situação que tem tirado a sua paz. Você está dirigindo sozinho, o Senhor quer dirigir por você. Você está tentando fazer sozinho, o Senhor quer fazer junto contigo. Deixa o Senhor assumir esse comando. Essa noite o Senhor quer colocar tudo em ordem na sua vida. Essa noite o Senhor quer colocar tudo em ordem dentro da tua casa. Nessa noite o Senhor quer restaurar todo e qualquer dano que o pecado, que um erro tenha causado. Errou, sim, mas o Senhor quer restaurar esse erro a partir de uma confissão verdadeira, de um quebrantamento sincero diante da presença dEle. Talvez você, a sua crise hoje, seja exatamente o tema desse sermão. Errei, e agora o que eu preciso fazer?
Vacilei e agora como eu posso consertar? Dei mole, escorreguei, como é que eu posso voltar? Como é que eu posso me reerguer? Como posso me limpar? Talvez essa seja a sua crise, mas o Senhor, sabendo que você estaria aqui, preparou essa palavra para acalmar o seu coração. Eu quero orar por você em nome de Jesus, encerrando o culto dessa noite. Se você puder, por favor, feche seus olhos, abaixe a sua cabeça, abaixe a sua fronte. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele que encobre os seus erros não prospera, mas aquele que confessa, aquele que abre o coração diante da presença do Senhor, alcançará misericórdia. Eu não sei o que tem tirado a tua paz, mas nesse momento, em nome de Jesus, você está tendo a oportunidade de confessar, você está tendo a oportunidade de renunciar todo e qualquer erro. Nesse momento, em nome de Jesus, você está tendo a oportunidade de confessar e renunciar todo e qualquer pecado que tem te impedido de viver plenamente. O Senhor quer fazer algo novo na sua vida hoje. O Senhor quer restaurar a tua casa hoje. O Senhor quer fazer de novo hoje. Ele quer mudar a tua história agora. Confesse, reconheça, se humilhe, peça perdão, libere perdão. E nós vamos orar. A igreja está de olhos fechados. Eu não sei o que tem tirado a sua paz, mas em um ato profético, nós vamos declarar juntos. Nós vamos declarar juntos algumas coisas, algumas frases libertadoras, irmãos. E se Deus tem falado ao teu coração, repete comigo, em alto, em bom som, para que o inferno possa ouvir, para que todos aqueles que desejam o teu fracasso possam ouvir. Você vai declarar comigo em alto e em bom som nesse exato momento: nessa noite, eu renuncio, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem me impedido de avançar. Nessa noite, eu renuncio, em nome de Jesus, todo e qualquer erro que ainda insiste em me atacar. Deus quer te libertar nessa noite. Nessa noite, em nome de Jesus, eu renuncio todo trauma. Nessa noite, em nome de Jesus, eu renuncio toda dor, todo espírito de morte, toda depressão sobre a minha vida. Eu renuncio todo e qualquer espírito que não provém do Senhor sobre a minha casa. Eu renuncio, Senhor, todo e qualquer espírito de morte sobre a vida dos meus filhos. Guarda a minha casa. Nessa noite eu declaro: toma o teu lugar na minha vida. Nessa noite eu declaro, Pai, diante da tua presença, faz tudo novo em mim. Muda a minha história para a honra e glória do teu nome. Muda a minha casa. Restaura o meu casamento. Muda os meus filhos. Traz de volta aquilo que o diabo tentou roubar. Restaura aquilo que o diabo tentou destruir. Faz tudo novo, de novo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Se você diz
Amém. Vamos nos colocar de pé, querido. Você pode aplaudir ao Senhor. Amém. Aleluia. Erga suas mãos aos céus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que aqui estão, com os nossos amados, Pai, que nos acompanham pela internet, e com todo o teu Israel, Senhor, espalhado pela face da terra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E você diz amém. Dá um glória a Deus aí, querido. Aleluia. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Deus abençoe. Vá em paz. Sexta-feira eu estou te esperando. Amém? 10 horas da noite. Deus abençoe. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, chama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, chama pela glória, a glória de Deus. Deus abençoe, ótima semana em nome de Jesus. Amém.